Deus abençoe, a paz de Cristo Jesus esteja na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Amém? Escute bem, a palavra de Deus, irmão, é uma revelação, é uma visão, é uma profecia. Revelação porque aconteceu no passado e nós temos que fazer com que essa palavra seja profetizada no nosso futuro, em nossas vidas, e a visão do presente, ou seja, a palavra de Deus, ela é uma revelação. Jesus curou, Jesus ressuscitou mortos, curou cegos, mudos, surdos, aleijados, e até morto ressuscitou. Então isto é uma revelação que Jesus ainda, ele quer fazer milagres nos dias de hoje. A palavra do Senhor diz que era o de ontem, o de hoje será eternamente. E mediante a revelação da palavra de Deus, vem a visão. Por exemplo, tem pessoas que estão doentes na fila do hospital, já até se entregaram à doença. Já entregaram a depressão, já entregaram a ansiedade, porque elas acham que isso é normal. Mas a Bíblia diz lá em Isaías 53, que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados, curados, salvos e libertos. Então a palavra de Deus é uma revelação que leva para você uma visão. Para você entender que o que você tem vivido não é da vontade de Deus. O que você tem vivido não é da vontade de Deus. Eu peço que você abra sua Bíblia. Lá na primeira epístola de João, capítulo 3. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 7. Vamos embora. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 7. Acredito que até o 9. Diz assim: Filhinhos, o título é Os Filhos de Deus e os Filhos do Maligno. Diz assim: Filhinho, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é. Ou seja, aquele que pratica a justiça, Jesus justifica ele. O que é justificar? É ser justo. Justo quer dizer coisas niveladas, é coisa ajustada, vamos dizer assim. E justo como ele é, lógico que nós nunca vamos ser justos igual a Jesus, mas a palavra do Senhor diz que aqueles que praticam a justiça é justo como Cristo é justo. Ou seja, não vive doente, enfermos, não vive na dor, no sofrimento, gente. Então diz assim: Filhinho, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Irmão, está aqui. Você precisa receber essa visão de Deus. A Bíblia diz que para desfazer as obras do diabo se manifestou quem? Jesus, o Filho de Deus. Se manifestou para desfazer as obras do diabo. Diga amém. Jesus, ele se manifestou para destruir Satanás, meus irmãos. Não deixe com que essa doença venha te convencer, ou melhor, o diabo venha te convencer que o que você tem vivido é uma aprovação de Deus.
que o que você tem bebido é uma aprovação de Deus. Não deixe o diabo te enganar. Como é que a doença é de Deus, a miséria é de Deus, se a Bíblia diz que Jesus prosperou, Jesus curou, libertou, fez mudo falar, cego enxergar, paralítico andar, surdo ouvir? Como é que eu posso dizer que a doença é uma aprovação de Deus? A palavra do Senhor diz: mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Peça socorro a Deus pela sua vida, meu irmão. Diga: meu Deus, me socorre, me livra desse mal do engano. Escute, porque a palavra de Deus é uma revelação, uma visão e uma profecia. Porque tem muitas pessoas, principalmente crentes evangélicos e religiosos, aceitando a doença em suas vidas, achando que é uma aprovação de Deus. Eu determino nessa madrugada, nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, não sei que hora você está nos ouvindo, que essa doença, essa enfermidade, esse câncer, esse caroço, esse tumor, essa AVC, essa hipertensão, esse coração com a pressão muito alta, muito baixa, essa hérnia, seja hérnia de disco, seja hérnia umbilical, seja hérnia abdominal, seja qualquer situação, a palavra do Senhor diz que para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras de Satanás. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras de Satanás. Por isso eu digo para você, você que é uma senhora crente, um senhor crente, um jovem crente, evangélico, religioso, quando você acha que a sua vida está sendo provada com doença, enfermidade, com miséria, você está dizendo que Jesus mudou de atitude. E a Bíblia diz que Deus não muda. A palavra do Senhor diz que Deus é o de ontem, é o de hoje, será eternamente, e no Senhor não tem sombra de mudança, não tem sombra de variação. Por isso a palavra de Deus diz o quê? Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer a obra do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus não vive pecando. Quem é nascido de Deus não vive doente. Quem é nascido de Deus... Ah, não, mas eu pequei. Sim, uma coisa é o homem pecar. O homem de Deus pode pecar. Pode. A mulher de Deus pode pecar. Pode. O que não pode é permanecer no pecado. E eu digo para você, o que é uma divina semente? É uma semente santa. Essa divina semente é o Espírito Santo, que habita no nosso coração, para nos preservar, nos conservar de todo mal, de toda dor, de toda tristeza, de toda enfermidade. Eu dou uma ordem para essa doença sair agora. Eu dou uma ordem para esse câncer, esse tumor, esse caroço, esse câncer no sangue, na junta, essa enfermidade nos ossos, no cérebro, no pulmão, nos rins, no fígado, no pâncreas. Essa enfermidade no cérebro, no coração físico, entupindo a veia desse coração, deixando a pressão desse irmão, dessa irmã muito alta ou muito baixa. Tem que ficar normal. Câncer no sangue, anemia. Esse câncer no sangue, na próstata desse homem, sai agora. No seio dessa mulher, sai agora, no nome do Senhor Jesus. Eu dou uma ordem que saia essa inflamação no intestino, no estômago, essa enfermidade, esse câncer no intestino, no estômago, seja o que for, sai agora esse início de trombose, de derrame. Sai agora no nome do Senhor Jesus Cristo.
Primeira epístola de João, meu irmão, diz que para desfazer as obras do diabo, 1 João capítulo 3, primeira epístola de João capítulo 3, versículo 8, para desfazer as obras do diabo, veio Jesus morrer por você, por mim e por nós. Veio morrer por você, por mim e por nós, e o diabo está derrotado. Doença, sai agora. Enfermidade, sai agora. Tristeza, sintomas de morte, desejo de suicídio, sai agora. Sai agora no nome do Senhor Jesus. Hipertensão, depressão, ansiedade. Esse homem, essa mulher não dorme de noite, tanta preocupação. Não pode, a tua palavra diz que o Senhor veio desfazer. O Senhor veio desfazer a obra de Satanás, não pode permanecer nesta vida mais. Não pode permanecer na vida desse homem, dessa mulher, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pode cair agora, enfermo. Hérnia. Rins que já está deformado, já está praticamente se decompondo, está repreendido no nome do Senhor Jesus Cristo. Seja todos curados, você crê? Escute bem. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Praticar, gente, não é você errar, é você viver no erro. Então escute. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras de Satanás. Se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras de Satanás. Seja destruído. Seja destruída todo o mal, toda a fraqueza física. Esse corpo fraco pode sair agora, fraqueza. Desânimo. Pode sair agora da vida desse homem, dessa mulher. Desse rapaz, dessa moça, o vício das drogas. Vício das drogas, da bebedice, do álcool. O vício da prostituição, do adultério. Das drogas lícitas ou ilícitas, no nome do Senhor Jesus, saia. Saia toda dor. Não está certo essa pessoa viver dependendo de remédios, de médicos. Eu não aceito o médico tirar uma coisa que o Senhor já tirou, meu Deus. Quando a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Quando a tua palavra diz que o Senhor já levou todo o sofrimento. Você tem que sofrer como cristão, irmão. Eu tenho que sofrer como cristão. Nós não temos que sofrer como doentes, canceroso, aidético, leproso, hipertenso, vítima de ansiedade e depressão. Não, isso não está certo. A palavra do Senhor diz que nós temos que sofrer como seguidor de Cristo, não é com doença. É por perseguição pelo evangelho genuíno da sã doutrina. Onde você estiver, levanta a mão direita para o céu e diga: eu estou curado, eu estou curado, eu estou liberto, eu estou liberta. Eu estou transformado, transformada no nome do Senhor Jesus. Eu estou livre. Profetize. A palavra de Deus é uma revelação, uma visão e profecia. Visão já aconteceu. Profecia, revelação já aconteceu. Visão é o que você recebe, que esse sofrimento não é de Deus. E a profecia é o que vai acontecer. Receba um milagre agora. Para desfazer as obras do diabo, se manifestou o Filho de Deus. Para desfazer as obras de Satanás, se manifestou o Filho de Deus. Peça socorro a Deus. Deus, me socorre. Ele enviou seu Filho Jesus lá na cruz para desfazer
a escravidão, a opressão de Satanás, a miséria, a depressão, a dor, as enfermidades. Aliás, para desfazer todo sofrimento no nome do Senhor Jesus. Para desfazer todo sofrimento no nome do Senhor Jesus. Para isto, se manifestou o Filho de Deus para desfazer toda a obra de Satanás. Para desfazer toda a obra satânica, toda maldição. Para tirar toda essa opressão, toda essa dor, toda essa tristeza no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza que no momento que você ouviu essa palavra, a sua visão não é mais a mesma. Por isso que eu estou dizendo que você está recebendo uma visão. Você que aceitava, achava que a doença era a prova de Deus. Irmão, esquece Jó. Jó foi uma exceção, gente. Depois de Jó veio Jesus, centenas e centenas de anos depois. Jesus mudou a história da humanidade. E agora, nesta noite, ou nessa madrugada, nessa tarde, nessa manhã, não sei que hora você está nos ouvindo, Ele muda a sua história. Ele muda a sua história no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Levanta a sua mão direita e diga: eu estou curado, eu estou abençoado, abençoada. Eu recebo uma visão diretamente do trono de Deus. Eu não aceito mais o mal, o sofrimento na minha vida, porque não é de Deus. Por isso que eu digo para você que a palavra de Deus é uma revelação que leva para você uma visão, para que a profecia de Deus venha acontecer na sua vida. Seja todos curados, libertos, abençoados pelo poder do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Jesus falou isso lá em João 8. E Deus falou lá no Velho Testamento: o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento à minha palavra. A falta de conhecimento. Por isso que tem muitas pessoas que ora jejum e não recebe. Por quê? Porque tudo que faz é sem conhecimento. Então receba o conhecimento. A palavra do Senhor diz que nós estamos libertos pelo conhecimento. Seja todo livre, curado, transformado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja todos abençoados. Diga amém.